para poder chegar e adentrar aí a sua casa, onde é que você esteja. Bem-vindos, bem-vinda. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização. Aqui no canal você tem direito à informação. Direito à informação. Vamos que vamos. E não deixa-se de inscrever, deixe o seu like, o seu joinha e vamos seguir em fila, em ritmo. Ei, levanta da poltrona, folgado. Vamos ao direito à informação. Imigrantes venezuelanos no Brasil e aplicação do direito humanitário. Imigrantes venezuelanos no Brasil. Vamos fazer uma análise nesses pormenores. Certa feita, ao analisar a estrutura socioeconômica da Venezuela, revela-se uma preocupação às condições em que se encontra aquele país. A instabilidade política resulta sobretudo da oposição acirrada ao governo de Nicolás Maduro. Contribui para a crise socioeconômica. Entretanto, as altas taxas de desemprego, de violência que norteia o país, relacionado também a abastecimentos de alimentos e medicamentos, pelo aumento expressivo de desabrigados e pela violência interna. Eis alguns dos problemas enfrentados pelos venezuelanos. Por exemplo, suas fontes petrolíferas preferiu desde o governo de Hugo Chávez investir localmente, gerando instabilidade em termos de concorrência global. Em torno dessa política econômica voltada para o desenvolvimento interno, em detrimento do mercado mundial. Hugo Chávez, presidente na década de 1990, adotou uma política econômica, a estabilização das empresas, estratégias como telecomunicações, bancos, cimentos e de alimentos, a fim de fortalecer a exportação de petróleo. Entretanto, colaborou para o desequilíbrio econômico ao longo do ano 2000. Entretanto, a dependência do país em relação aos produtos consumidos por sua população. Após a morte de Hugo Chávez em 2013, assumiu a presidência Nicolás Maduro. Entretanto, continua a política estabelecida por seu antecessor. Esta oposição enfrentada a seu governo ou desconsiderá-lo como ilegítimo e incapaz de superar a crise. Houve queda expressiva nos preços do petróleo no mercado internacional da exportação de petróleo e fragilizado nos demais setores produtivos, a agricultura e indústria. Passou a conviver envolto numa crise política, especialmente socioeconômica. É nesse cenário de penúria que inúmeros venezuelanos estão se descolando para o Brasil ou saem em direção ao Brasil em busca de emprego, de saúde, educação, até mesmo alimentação. E diariamente, periodicamente, nas fronteiras eles atravessam. Entretanto, essa situação nos revela o quê? Uma extrema violação aos direitos humanos, pois um Estado soberano deve zelar pelo bem-estar da sua população. Os venezuelanos vê-se diante de um país em crise sem perspectiva de estabilidade política que permita retomar o seu crescimento econômico e desenvolvimento social. Diante dessa instabilidade, os venezuelanos procuram optar, primeiramente, se refugiar no Brasil em busca de alimentos, de emprego, de saúde, de serviços ou direitos sociais essenciais para a sobrevivência via uma vida digna. A porta de entrada para os venezuelanos é o estado de Roraima, que é fronteiriço da Venezuela. Vem desde 2017 e principalmente em 2018 convivendo com o aumento expressivo de venezuelanos no país, ensejando implicações jurídicas no âmbito interno, visto que o estado de Roraima, assim como a União, estão sendo intimados a prestar ajuda a esses estrangeiros pautados nas necessárias preservação dos direitos humanos, consubstanciado em nosso texto constitucional ao afirmar no caput do artigo 5º, que são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, brasileiros e estrangeiros, residentes no Brasil, ou seja, é dever do Estado brasileiro garantir direitos aos venezuelanos que adentram o território brasileiro. Os tratados de direitos
humanos e humanitários assinado pelo Brasil revelam um Estado de Direito pautado na defesa e proteção ao ser humano, independente de qual seja a política pública voltada para venezuelanos que vêm no Brasil, que vem para o Brasil nesse território em busca de sobrevivência e para escapar ileso, imunes ou impune uma crise política e econômica social avassaladora no país. Entretanto, acolher nossos irmãos, nossos amigos, integra alguns dos direitos do ser humano em processo de deslocamento motivados por perseguição política, por guerra, por crise política, econômica, por catástrofes naturais. Melhor explicando, é fundamental assegurar a esses sujeitos o direito de oportunidade e garantias dignas para assegurar a eles o bom direito em situações ora mencionadas. A proteção ao direito de migrar figura-se na Declaração Universal de quem? Dos Direitos Humanos. Em 2017, pela Polícia Federal, mostram situação alarmante dos imigrantes venezuelanos, sendo registrado naquele ano 22.247 pedidos de refúgio e 8.470 pedidos de residência, fora os venezuelanos em situação irregular no Brasil. O Brasil, por exemplo, o Ministério da Justiça, da Polícia Federal, em 2017. Em 2018, esses números passaram de 60 mil venezuelanos no Brasil, em virtude da crise. A estrutura socioeconômica atrelados aos aspectos políticos, constata-se que tais estruturas são determinantes para a compreensão do atual cenário da crise vivenciado na Venezuela. Consequência direta do processo do movimento migratório para o Brasil, a fim de fugir das inúmeras restrições sociais. Entre elas estão a carência de alimentos básicos, a precariedade na saúde, a falta de emprego, ou seja, a negação dos direitos sociais consagrados no ordenamento jurídico venezuelano. Entretanto, a instabilidade política tornou-se um estupim violento aos direitos sociais. Haja visto a ilegitimidade em relação ao chefe do governo, considerado pela maioria da opinião da oposição do governo da esquerda, instalar ditadura na Venezuela. Nesse sentido, os aspectos políticos influenciaram bastante a economia social, ou seja, um Estado em crise enfraqueceu a implementação de suas políticas públicas nas áreas da educação, saúde, emprego e renda. No tocante à Venezuela, vivencia-se a instabilidade dos regimes políticos de Hugo Chávez e do seu antecessor, Nicolás Maduro. Salienta que tais regimes políticos estão pautados no bolivarianismo, ou seja, posteriormente analisado. Hugo Chávez adotou uma política de fortalecimento no seu mercado interno por meio da valorização do petróleo. Entretanto, incrementaram o setor primário e secundário do país. Nas palavras de Vieira, Hugo Chávez era o candidato não comprometido com o neoliberalismo. Ainda reforça que o chavismo apoia-se na concepção que centraliza na defesa das decisões democráticas pelos militares e ex-militares, sendo utilizado como escopo para o golpe do Estado em 2002 por Hugo Chávez. Nicolás Maduro, ao prosseguir o chavismo, fortaleceu ainda mais a crise na Venezuela, por meio da escassez de alimentos, do aumento do desemprego, a ineficácia nos serviços de saúde e de educação, atrelado à forte oposição política, ao contrário do governo de Maduro. A fim de resgatar os aspectos políticos, jurídicos da instalação do governo de Nicolás Maduro, é imprescindível realizar a digressão dos aspectos históricos do bolivarianismo, prosseguindo para o chavismo e dando continuidade com o atual governo de Nicolás Maduro, cujo escopo é a construção da sociedade forte, centralizada internamente, de esquerda e contrária ao neoliberalismo. Entretanto, no século XXI, inicia com a forte contraposição entre ideais neoliberais, cujo escopo pauta-se na expansão do capitalismo, a partir da abertura de mercados e do grande capital, privilegiando os países da Europa e os Estados Unidos. O cenário, por exemplo, para a expansão do bolivarianismo foi, sem dúvida, a Bolívia, tendo como representante maior
o Bolívar, cujas ideias voltam-se para o fortalecimento interno do país por meio de estruturas militares. Ao longo dos anos, os países andinos vão adequando-se ao bolivarianismo, seja, aos seus anseios internos, como verificados no governo de Hugo Chávez. Entretanto, senhores, fora um líder de sua época ao influenciar os países sul-americanos nas perspectivas de romper com os padrões impostos pelo colonialismo europeu do século XIX. Romper com tais estruturas socioeconômicas era buscar a própria identidade, construindo a base para o crescimento econômico e desenvolvimento social altamente dependente do comando europeu. Entretanto, senhores, reforça aí a ideia de Nicolás Maduro enfrenta o declínio da Venezuela, tendo em vista a política de desvalorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional ocorrida nos últimos anos, bem como as barreiras econômicas impostas à Venezuela a não curvar aos ditames do capitalismo norte-americano. Por exemplo, senhor, a exposição da crise socioeconômica atrelada à instabilidade política contribui para o aprofundamento do debate ora proposto, ou seja, analisar a aplicabilidade dos direitos humanos aos venezuelanos, migrantes no território brasileiro. Para isso é imprescindível evidenciar as condições precárias vivenciadas pelos venezuelanos e afronta a dignidade desses indivíduos. Entretanto, acolher humanitariamente os migrantes integra alguns dos direitos dos seres humanos em processo de deslocamento. Desde o ano de 2017, constata-se esse aumento expressivo do número de imigrantes venezuelanos no território brasileiro, motivado pela instabilidade política e socioeconômica na Venezuela. A democracia na Venezuela encontra-se também em instabilidade, reprimindo com violência os indivíduos contrários à legitimidade do governo do presidente Nicolás Maduro. Entretanto, senhor, nesse sentido, os imigrantes venezuelanos, ora no território brasileiro, são sujeitos de direito, tornando o Estado brasileiro corresponsável pela sua proteção, independente de sua nacionalidade, cor de pele, orientação sexual, concepções religiosas, ou seja, essência do ser humano expressa-se por ser sujeitos de direito. No artigo 5º, assevera a igualdade entre brasileiros e estrangeiros, sendo o Estado responsável em criar mecanismos adequados para a concretização desse ideal. Entretanto, o debate acerca dos direitos humanos demonstrou aí no percurso dessa matéria para reafirmar esses direitos. Entretanto, nobre senhor, salienta-se que os institutos jurídicos da proteção ao imigrante, na essência, voltam-se para a dignidade humana amparada aí pela cooperação entre povos, na busca incansável da paz mundial, evitando retroceder atrocidades como no século XX. Entretanto, nobre senhor, além do fortalecimento da assistência jurídica conferida pela Defensoria Pública Federal, torna-se relevante para que os imigrantes reconheçam em seus direitos e efetivá-los como relevante para que os imigrantes reconheçam como a tutela de direitos judicialmente violados. A cooperação entre os estados brasileiros se torna relevante para minimizar os efeitos do número massivo de venezuelanos no Brasil, possibilitando aí distribuir recursos públicos para os referidos migrantes. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo vídeo.